Bom dia. Hoje eu vim falar um pouco sobre o que você precisa fazer para se preparar para os concursos. Alguns dias antes da prova ou um dia antes da prova, tá? Bom, você tem que ler o edital por completo, você tem que entender bem o que eles estão pedindo e, de preferência, anotar, tá? Caso seja seu primeiro concurso, anote para você não confundir, não esquecer, tá bom? O que eu particularmente priorizo antes de fazer uma prova? Eu priorizo uma noite de sono boa, então antes do concurso, um dia antes, tenta dormir bem, tá? De preferência em um lugar que seja conhecido seu, ou se não for possível, se for dormir num hotel, alguma coisa assim, tenta avaliar como que é a região, se não tem muito barulho na região ou festas próximo. Tem gente que eu já vi levar aqueles protetor auricular para dormir. Procure escolher um hotel que seja bom, né? Que seja adequado para você. Às vezes a gente tenta economizar em hotel, mas acaba pegando um hotel muito ruim, com barulho, sujeira, coisas assim. Então priorize um hotel que seja bom, que já seja conhecido na região e tente fazer esse planejamento meses antes, tá? Porque dependendo do concurso, se for muito grande ou o salário for muito bom, às vezes a cidade não tem como acomodar todas as pessoas, tá? Então você acaba ficando sem hotel. Hoje em dia tem o Airbnb, né? E tem outras opções para você alugar e ficar, mas você tem que ficar atento a isso. Porque às vezes a demanda é tão grande que acaba ficando tudo muito caro, os preços de hotéis ficam caros e acaba ficando sem vaga. Então você tem que prestar muita atenção nisso antes de ir para a cidade da prova. Tá? Faça o planejamento também. Hoje em dia é fácil. Você pegar um mapa e olhar, pode ser o Google Maps, o Waze, alguma coisa assim. Você olhar, fazer o trajeto, ver quanto tempo demora para chegar lá, veja os locais, outras rotas, né? Porque às vezes uma rota está travada e você tem que dar uma volta gigante. Então sempre tenha um plano B, um plano C, tá? Nunca dependa de um caminho só. Tá? Então, avalie o mapa antes de você ir fazer a prova. Veja se tem locais para estacionar o carro, locais seguros. Hoje em dia você consegue ver naquele mapa 3D do Google também, que você arrasta a pessoa e fica tudo em 3D, que você tem uma visão da rua. Aquele mapa é bem legal, tá? O local para estacionar é muito importante, senão você pode tomar uma multa ou ter o carro roubado, danificado. Presta atenção com a garagem das pessoas para você não parar em frente à garagem de pessoas, caso o local não tenha um estacionamento adequado, né? Eu já vi muita gente parando na frente da garagem da pessoa, aí chegou lá, o carro tinha sido guinchado, ou na saída estava tomando uma multa, então fica bem esperto com isso, tá? Até para não incomodar os moradores, né? Sempre chegar cedo, de preferência chegue uma hora antes no local. Mas você fala, nossa, uma hora, que exagero. Mas não é, porque se o concurso for muito grande e tiver muita demanda, fica complicado. Uma hora antes ainda é tarde, tá? Teve um concurso que eu fiz, foi para Bom Jesus dos Perdões, se eu não me engano. O concurso era tão grande, mas tinha tanta gente que eu cheguei uma hora antes, peguei trânsito e deu tempo de entrar 10 minutos antes da sala, porque o trânsito era uma via de mão única, então o trânsito estava absurdo, ninguém andava, tinha muita gente no lugar, as pessoas estavam se confundindo para estacionar, os estacionamentos estavam cheios, aí as pessoas começaram a parar o carro em cima da guia, né, da sarjeta, e todo mundo que estava ali tomou multa, porque tinha gente multando, então dependendo do tamanho, uma hora antes ainda é tarde, tá? Tenta chegar sempre o quanto antes. É até melhor, você chega, fica no lugar, dá uma relaxada, diminui aquele ritmo que você tava de ansiedade, né? De, pô, será que eu tô indo no lugar certo? Será que vai ter vaga? Então chega, pega seu lugar, fica tranquilinho ali. Se quiser, dá uma revisada no que você já estudou, tá? Prioriza sempre a antecipação, tá? Outro detalhe também que é muito importante, caso você esteja indo de carro,
sempre checar a gasolina, combustível, né? A gasolina no motorzinho da frente, aquele motor de partida, isso é muito importante também. Checar os pneus, calibrar os pneus, pelo menos um dia antes, tá? Dar uma olhada nisso daí, ver se está tudo certo, porque teve um concurso que eu fui fazer e o carro não pegava. Por quê? Porque estava sem gasolina no motor de partida, tinha acabado e estava muito frio, então o carro não estava ligando. Então eu tive que ir no posto antes comprar gasolina, fui a pé, fui correndo, sorte que era próximo de onde eu estava nesse dia. E se não fosse próximo, se fosse uma cidade maior, provavelmente eu teria perdido o tempo, porque eu não teria como ter ido buscar a gasolina no posto. Então veja sempre isso, tá? Calibragem dos pneus é importante, não deixa para calibrar no dia, porque você pode perder ali uns 15, 20 minutos, e às vezes esses 15, 20 minutos aí, né, é o que te desclassifica, é o que faz você chegar atrasado ou pegar trânsito. Então presta muita atenção nisso, sempre se antecipar, tá? Você chegando no local, o que você tem que fazer? O que você tem que ter com você? Na verdade, antes de você sair, na sua casa, confere. Caneta, sempre leva 2 ou 3 canetas, quanto mais melhor, tá? Caneta preta ou azul, isso vai depender do edital. Eu já vi edital que só permitia caneta preta, e eu já vi edital que só permitia caneta azul, e eu vi edital que permitia os dois. Então fica atento no edital, mas na dúvida, leva as duas. Eu sempre levo 2 canetas pretas, 2 canetas azuis, um lápis, uma caneta vermelha e uma borracha. O lápis, a borracha e a caneta vermelha você provavelmente não vai usar, mas eu levo para caso eu precise grifar alguma coisa na prova, ou fazer uma conta, uma anotação, para eu voltar depois. Eu uso esses materiais, tá? E comigo funciona bem. Então é melhor ter e não precisar do que não ter e precisar, certo? Então beleza. Antes de você sair, caneta preta ou azul, um lápis de preferência se você puder levar. Documento. No edital tem também dizendo quais são os documentos permitidos. Normalmente RG, CNH, qualquer documento que tenha uma foto, que tenha seu nome, tenha seus dados, normalmente eles aceitam, tá? Mas na dúvida você pode levar uns 2 aí para se garantir. Eu só levo a CNH ou a carteira de profissão, tá? Eles aceitam, é um documento oficial, então eu não levo mais do que isso. Mas isso eu já ando com eles na carteira. Porém, eu confiro antes de sair de casa, tá? Antes de fazer a prova, eu sempre confiro. Carregador de celular, eu acho extremamente importante. Pode ser o carregador mesmo ou a bateria, porque às vezes se você está numa cidade muito longe, você acaba gastando tanta bateria para chegar no lugar, né, usando o mapa, usando o celular, os aplicativos, que depois você não sabe voltar. Então, tem um carregador, você pode usar ele depois da prova, né? Na prova não, mas óbvio, depois da prova você pode estar usando ele, ou um carregador portátil, tá? Eu sempre levo esse aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, só um minuto. Esse aqui. Tem aqueles power bank também, eu sempre levo esses carregadores na prova, só por garantia, tá? Normalmente o celular vai carregado, então tranquilo. Hoje em dia, com a pandemia do coronavírus, máscara é essencial. Eu levo 2 máscaras, tá? Eu levo uma de pano, que eu já vou com ela no rosto, e eu levo aquelas máscaras normais também, aquelas de TNT, tá? Aquelas lá eu tenho um monte na mochila, eu deixo lá, e porque eu não sei, pode ser que eles não aceitem uma máscara de pano, vai saber quais são as exigências do dia, né? Então é melhor você se prevenir. Álcool em gel, portátil, é pequenininho. Então eu levo álcool em gel também. Agora na pandemia do coronavírus é uma exigência, né, dos municípios, dos editais. Então tem a máscara, álcool em gel, essencial, né? Tem prova que pede para levar luva, mas eu só vi uma pessoa usando até agora, mas não é obrigatório, né? É uma precaução a mais. Então, se quiser ter aquelas luvas também na mochila, ok. Mal não vai fazer, entendeu? Outra coisa que você tem que levar, dinheiro.
não depender só de cartão. Às vezes é bom você ter, sei lá, 50 ou 100 reais aí na sua carteira para alguma emergência, alguma coisa assim, tá? Às vezes você precisa pagar o estacionamento, vamos supor, e não passa cartão. Se bem que hoje em dia tem o Pix, tem várias outras formas de você conseguir, mas é sempre bom ter dinheiro na carteira, se você puder, claro, para se prevenir. Em relação à água, alimentação, comida, você pode estar levando água, normalmente eles permitem que seja feito o consumo, né? A água é transparente, tá? Aquelas garrafinhas transparentes de água, sem rótulo. Depois que se você estiver na prova, você tira o rótulo dela, para não levantar nenhuma dúvida, alguma coisa assim. Comida também. Tem editais que pedem comida sem rótulo, tudo em coisa transparente, então você pode enrolar num papel filme. E você pode também comprar barrinhas proteicas, barrinhas de cereal, essas coisas assim, que são bem simples de comer e dão uma segurada na sua fome, fazem você voltar à concentração, tá? Dá uma ativada no seu cérebro, é muito bom. Eu sempre levo barrinha de proteína e você tem que ficar atento se vai estar muito calor no dia, porque se tiver muito calor, se levar aquelas barrinhas de chocolate, essas coisas assim, fica horrível para comer, derrete tudo, isso é óbvio, né? Acaba derretendo, acaba fazendo uma sujeira, às vezes se derruba em cima da sua prova algum pedaço, alguma coisa assim. Então fica atento a isso, tenta escolher sempre o que é mais simples, o que vai ser mais fácil para você, mais nutritivo, tá? Que mais? Já falei dos hotéis também, mas basicamente é isso, o que você tem que fazer é isso. Ter uma noite de sono bem dormido, tá? Se prevenir, sempre olhar antes as coisas que você vai fazer, olhar o carro, olhar, sei lá, sua moto, qualquer coisa. Se for de ônibus, ver se tem ônibus no dia, ver se tem ônibus no horário. Não sei, tenta rachar com algum amigo. Tenha sempre um plano B também. Tem uma situação engraçada. Uma vez a gente estava indo para uma prova do mapa, se eu não me engano, lá em São Paulo. A gente estava indo, já deu problema na saída, porque eu fui pegar um Uber da casa que eu tava para casa de um amigo que a gente ia de carona. O Uber demorou uns 20 minutos para vir e não veio, porque ele acabou cancelando a corrida. Ele pegou outras corridas, era muito cedo, acabou cancelando a corrida, não quis vir. Aí eu falei, putz, o que eu faço agora? Beleza, me levaram lá, peguei carona, isso era 6 horas da manhã, tá? Da família, né, me levou lá, levou até a casa do meu amigo, chegamos lá, beleza, cheguei atrasado, já tem esse detalhe, eu cheguei atrasado, pô, falta como que eu digo, de bom senso, né, eu devia ter visto antes alguma outra alternativa, um plano B, eu devia ter tido esse plano B e eu não tinha, então foi tudo meio na correria. Então não dependa do Uber, se você vai pegar o Uber ou algum outro serviço, não dependa só dele, tem um outro plano B. Pô, se ele não vier, o que eu faço? Tenho como ir? Tenho, beleza. Não tenho? O que eu vou fazer para ir? Entendeu? Tenha sempre esse planejamento. Mas beleza, voltando ao assunto, chegamos lá, entramos no carro, corrido, pá, foi tudo rapidão. Aí a hora que a gente tava indo pra prova, não deu 5 minutos que a gente tava na estrada, o pneu estourou. O pneu dele estourou no meio da estrada. Claro que não causou acidente, não causou nada, né? O pneu ele estava descascando, já estava bem gasto. Então, o que aconteceu? Foi estourando o pneu, né? Conforme pegou uma velocidade maior. A gente teve que parar na estrada e eu já estava atrasado, eu já tinha atrasado eles. Teve que parar, trocar o pneu, colocar aqueles pneus reserva, só que não ia dar para viajar de... A gente estava em Campinas. Não ia dar para viajar de Campinas até São Paulo com aquele pneuzinho. Então a gente teve que voltar para casa dele, trocar de carro, ele tinha outro, trocamos de carro, fomos para São Paulo. Deu tudo certo, chegamos, mas chegamos em cima do horário, e eu não sei se vocês conhecem, né, vocês da internet aí, mas São Paulo, o trânsito é extremamente caótico, foi bem complicado, mesmo sendo domingo, porque a maioria das provas são domingo, né? Mesmo no domingo, o trânsito estava muito forte, então a gente acabou dando sorte de chegar lá no horário, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Tenha sempre um plano B na hora que for fazer o concurso. Não leve uma caneta, leve duas. Se possível, leve até três, porque às vezes pode falhar a caneta,
pode estourar, pode quebrar, você pode perder a caneta, nunca se sabe. Em relação ao celular, se você quiser levar carregador, carregador portátil, enfim, bateria, tenha sempre um plano B. Isso é o mais importante quando você for fazer um concurso, tá? E outro detalhe extremamente importante, sempre imprima o comprovante de pagamento, imprime o comprovante de pagamento que você pagou a sua inscrição e imprime a folha de inscrição, tá? Isso é extremamente importante, porque se der algum erro no sistema, se não tiver seu nome lá, você tem que ter o comprovante de pagamento, tá? É a maneira que vai comprovar que você pagou a inscrição e que seu nome deveria estar lá. Então, se você tem aquilo ali no local, eles vão ter que se virar, vão ter que fazer alguma coisa para achar o seu nome lá, eles vão pesquisar e beleza, tranquilo. Agora, se você não tiver, eles não vão nem pesquisar, eles vão falar, pô, cadê o comprovante? Você não tem? Você deveria ter. Se você não tem, vai embora, né? A não ser que sejam funcionários bons e vão pesquisar e achem você lá. Aí beleza, mas normalmente se você não apresentar o comprovante, eles nem pesquisam. Eu já vi gente que perdeu a prova também, porque não levou o comprovante de inscrição, não levou o comprovante de pagamento e acabou sendo desclassificado. Na verdade, nem entrou na sala, né? Na fila mesmo eles já desclassificaram, né? Porque tem gente que pede para apresentar o comprovante, tá? Principalmente se eles não acharem seu nome. Essa é a coisa mais importante. Se seu nome estiver lá, tranquilo. Se não tiver, você tem que ter o comprovante. Tem o comprovante impresso. Eu não gosto nem de depender do celular. Tem gente que leva no celular, né, o PDF salvo. Eu não gosto, eu gosto de ter no celular e impresso. Parece que é muita coisa, muita burocracia, mas é simples, não tem segredo, tá? Basicamente são esses os pontos que vocês têm que se atentar. E o sono é extremamente importante, a alimentação também. Não coma muito antes de fazer a prova, tá? Porque seu sangue vai todo para o sistema digestivo e, na verdade, ele teria que estar no seu cérebro, né? Ele teria que estar oxigenando outras partes e ele acaba descendo para fazer a digestão. Então, come coisas leves antes de ir, toma um café, se você gostar de café. Uma pílula de cafeína também ajuda muito, mas prioriza o sono, o planejamento, né? O plano A, o plano B, o plano C que você tem que ter e a alimentação também, não se esquece, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar em relação aos concursos, na hora que você estiver prestando a prova, não tenha nenhum equipamento eletrônico ligado, tá? Relógio da Apple, relógio eletrônico, qualquer coisa, fone de ouvido, câmera, celular, tudo desligado e lacrado de preferência, tá? Eles entregam para você um pacotinho onde você pode colocar as coisas dentro, vai lacrar, escrever seu nome, tá, no pacote. E normalmente eles entregam para você, tá? Todo concurso que eu fiz, eles entregavam esse pacotinho para lacrar os produtos, tá? Produtos não, os equipamentos eletrônicos. Inclusive a chave do carro, eles pedem para pôr lá dentro. Eu não acho necessário, mas se você quiser pôr, por segurança, coloque. Isso é extremamente importante. Você tem que lacrar. Antes de lacrar, o que você vai fazer? Se você tiver aqueles relógios, desliga, põe no modo de vibração, não sei, põe no silencioso. Eu não sei como funciona aqueles celular digital, né? Aqueles relógio digital, mas se ele fizer barulho, tira o barulho, não pode apitar, não pode vibrar nem nada, tá? Celular nesse pacotinho, você desliga e de preferência, o que eu faço com o meu celular? Eu pego, coloco no modo silencioso, daí eu coloco no modo avião, né, para não tocar de jeito nenhum. Eu checo os alarmes, se tem algum alarme ligado, se tem alguma coisa, eu desligo tudo. E daí eu desligo o celular e lacro, tá? Para não ter erro, porque tem celular que, dependendo da configuração, ele acaba apitando, mesmo desligado, ele fica programado para ligar, ele fica programado para vibrar, fazer barulho. Então, preste muita atenção nisso. Eu já vi gente sendo desclassificada porque o celular começou a tocar dentro da bolsa. E ele estava lacrado, ele estava no pacote, só que dentro da bolsa da menina começou a tocar e ela foi desclassificada. E não tem choro. Se eles pedem para você sair da sala, sua prova já era e você perdeu a viagem, né? Perdeu sua chance. Então, por besteira, né? Então, preste atenção nisso, sempre desligue tudo
faça o check-up antes, tá tudo desligado, não vai tocar nada, beleza, tranquilo. Colocou no saquinho, lacrou, faz sua prova de boa, tá? É isso. Tinha esquecido de falar, mas é isso, tá?